Olá galera do canal Liberdade Financeira, aqui quem fala é o Wellington. Vou estar mostrando para vocês os aportes do mês de outubro, dessa primeira quinzena do mês de outubro, alguns novos ativos que foi adicionado à minha carteira que eu não tinha, tá? Vai ter uma BDR e dois Fiagros. Eu estava bem afim de colocar o Fiagro aí na carteira para dar uma diversificada. Então eu acabei acrescentando dois aí que eu achei bem interessante. Também estou aproveitando um pouquinho de uma ação que eu particularmente gosto e achei que o mercado está batendo um pouquinho a mais do que ela merecia, então acabei adicionando também um pouco dessa ação, tá? Não foi um grande aporte, mas já talvez seja para algumas pessoas uma quantia bacana de estar investindo todo mês, tá bom? Bom, então pessoal, o meu primeiro aporte desse mês de outubro foi a BDR da Coca-Cola, tá? Eu estava muito em dúvida se eu ia abrir uma conta em alguma plataforma do exterior aí para estar investindo diretamente nas empresas do exterior ou ia partir para a BDR. Particularmente para minha situação hoje, eu achei mais interessante aplicar na BDR por causa da facilidade depois do imposto de renda, na facilidade de comprar. Acabei acrescentando BDRs mesmo, talvez daqui a algum tempo eu troque para uma plataforma americana e invista direto lá de alguma corretora, mas por enquanto eu continuo, acabei ficando mais cômodo, tá? Eu invisto pela plataforma da Rico e lá tinha a BDR que eu queria, então para mim facilitou nesse momento a compra. Eu acrescentei Coca, a Coca 34, ela já deu uma baixadinha, tá? Eu comprei ela, ó, 10 cotas a 48,88, né? Porém a gente sabe que a bolsa americana ela tá num período difícil, né? E então ela tá numa queda, ó. Eu comprei a 48, mas ela já teve em agosto, por exemplo, a 55, tá? Então ela tá descendo, talvez agora seja o fundo, talvez não. Particularmente quando a gente investe para longo prazo, a gente não pode ficar tão apegado assim aos valores que a gente paga, né? Então, lógico, quanto menos a gente pagar por uma ação, por um investimento, é melhor, porque a gente vai conseguir comprar mais. Porém, a gente não pode se desesperar quando ela cai, né? Então, eu comprei a 48, ela tá 46,90, 47, tá 47,95. Não tem problema. A gente vai continuar aí, assim que liberar eu achar que preciso acrescentar mais BDRs, eu vou estar comprando mais dela ou acrescentando outra. Outro ativo que a gente acabou colocando na carteira que é novo é o fundo. Ele aqui na plataforma da Tesouro Invest ele entrou como fundo imobiliário, tá? Porém seus ativos são do segmento agro, tá? Aqui a cota atual do fundo 92,50. O último rendimento dele foi 0,7 centavos, dá um rendimento de 0,79%. Ele é interessante porque ele ainda não pagou proventos, né? Então a data base dele é no finalzinho do mês, tá? É no dia 23, por exemplo, do mês passado, talvez esse mês seja no dia 24, no dia 22, ou talvez no dia 23. Então ele ainda não entrou o provento desse mês, tá? Ele é um fundo bacana por causa disso, eu gosto. Ele tem um pagamento já bacana, já pagou até mais, já pagou 94 centavos, hoje está pagando 70. Qual que é a administradora desse fundo? É a BTG Pactual, então é uma boa administradora. O patrimônio não é muito grande, né? 400 milhões, a gente sabe que tem fundos aí de bilhões, né? 2, 3 bilhões, que é um fundo bom também, ele dá mais segurança quanto maior for o fundo, né? Porém, a gente sabe que esses fundos de segmento agro, eles são novos, então também a gente não pode esperar que eles ainda já sejam novos e sejam os maiores fundos ainda, né? Aqui eu vou mostrar para você só um pouco dos imóveis, tá? Ele não é um fundo de CRAs, né? Ele tem fazendas mesmo, ó, Fazenda Cachoeirinha, Fazenda Três Irmãos. Então tem aí mais ou menos
6 ativos, 6 grandes fazendas aí fazendo parte desse fundo. Eu achei bem interessante, não tinha ainda essa diversificação num fundo imobiliário com fazendas agrícolas, né? Então achei interessante adicionar na carteira. Outro fundo que eu peguei foi o BCFF11, tá? É um fundo de fundo, porém eu já tenho ele na minha carteira, já tinha ele na minha carteira e eu precisava aumentar a minha porcentagem nele, então eu acabei adicionando 5 cotinhas dele. Outro fundo que eu acabei comprando foi o SNAG 11, tá? É um fundo, esse se enquadra no segmento agro, né, Fiagro. O SNAG, ele é da administradora da Suno, ó, e ele tem uma diversificação bacana também. Ele, a princípio, são CRAs, né, são dívidas agropecuárias, e também tem acho que umas 2 fazendas que fazem parte desse portfólio deles. Então ele é um pouco híbrido, né? Ele tem a porcentagem em papel e tem uma porcentagem de fazenda, que eu achei interessante, né? Porque os FIAGROS ali, quando o pessoal acaba adicionando, vocês vão encontrar muitos que são somente papéis, basicamente, né? Então investir num fundo de papel imobiliário e investir num fundo de papel agro, não sei se é uma grande diversificação, né? Acabei gostando do SNAG. É o segundo mês que ele está pagando, então ele é recente, tá? Não é uma indicação, pelo amor de Deus. Ó, o último provento dele do mês de setembro foi 60 centavos, que foi o primeiro. Esse mês ele adicionou 1,20. Na verdade aqui ele está dando a 2,40. Pelo jeito, acho que foi um bom aporte. Ó. Ele, se consolidar isso, porque a gente não sabe bem como que essas informações do Estatuto Invest vêm, né? Eu posso até dar uma olhadinha depois nos relatórios dele para confirmar essa informação para vocês. Mas a data base ficou 14/10, o pagamento dia 25, 1,20. Era o que eu tinha visto até antes de abrir o site, na verdade. Eu tinha visto ontem e não tinha isso aqui. E agora ele abriu mais um outro de rendimento de 1,20 com a data base no dia 17/10 e o pagamento no dia 25 também. Então para esse mês vai dar 2,40. Meu Deus do céu. É muito pagamento para um mês só, né, gente? Vai dar aí uma boa porcentagem. Eu não tinha visto isso. Mas se a gente descer aqui, vamos ver se tem os anúncios, ó. O comunicado ao mercado do dia 11. Avisos cotistas, aqui, ó. Vamos tentar abrir aqui, vamos ver o que vai aparecer. É, realmente, ó. São 2 anúncios para esse mês. Ó, tem esse aviso do cotistas e aqui do dia 6/10. Tá, porém ele tá aqui como inativo. Bom, temos que dar uma analisadinha nele, se realmente vai vir esses 2 pagamentos ou só foi um bug aqui do site. Ele acabou dando as 2 datas base, se eles talvez acabaram deletando, só mudando a data base e ficou os 2 pagamentos. Vamos ver se vai se consolidar isso. Tomara que sim, né? Esse fundo, então, eu acabei comprando 4 cotas no dia 4/10, que foi o primeiro aporte ali do mês. E no dia 11, ontem, eu acabei fazendo mais 2. Foi 6 cotinhas dele, para fechar 10 no total. E aproveitei para pegar um pouco de Cosan, tá? Ela fez a aquisição aí de 4,9% da Vale. E o mercado deu uma boa paulada nela, né? Ela estava 18 e pouquinho, ó, caiu mais ou menos 13%, 14% em uma semana, né, gente? Então, tipo, eu particularmente tava até afim, eu não tenho Vale na minha carteira, mas eu até acho interessante a Vale, acho uma empresa boa, é uma empresa antiga, né? É uma das maiores empresas da Bolsa Nacional, então, tipo, não é uma ação ruim, né? Provavelmente tem um pouco de política envolvida, né, nessa empresa, então a gente sabe como é que é.
Porém eu achei interessante porque eu vou comprar Cosan eu vou ter um pouco de Vale na minha carteira, indiretamente, né, com a holding da Cosan, e com um preço melhor, né? Talvez se eu fosse fazer esse aporte diretamente comprando Vale, eu não teria tantas ações dela, né? Então assim, indiretamente você consegue comprar mais quando você tem uma holding com um preço mais baixo, né? Isso é uma coisa interessante. Eu acabei botando 30 cotas para fechar no final as 100, né? Eu tinha 70 já dela e acabei comprando 30. Fiquei até um pouco sentido que eu não tinha mais dinheiro para aportar, porque estaria um preço bem bacana, ó, 15,32 eu consegui comprar ela. E ontem ela fechou com 15,66, então tá bacana. Acho que foi uma boa aquisição. Então, com essas compras, vamos ver como é que ficou a carteira no geral, né, gente? Tá com um patrimônio médio aí de 42,5. As porcentagens, vamos ver. Aqui foi o aporte, então, total. 2.740, mais ou menos, né, em esses fundos, essas ações, essas BDRs. Aqui são os proventos, né, deste mês. Eu estava já feliz com os proventos do SNEG com 1,20. Agora que a gente acabou de observar que talvez saia 2,40, vai ser mais legal ainda, né? Porém, esse do SNEG e do BTRA, eles não estão aqui, tá? Pois a datacom deles ainda não aconteceu, né? No dia 14 e no dia 17, então ele ainda não entra. Provavelmente a gente vai passar então aí dos R$200 para esse mês, tá? Aqui como que ficou minha carteira? Ações 14 ativos, 35%, eu gosto dessa porcentagem para ação. FIIs 46, tá? Eu estipulei para minha carteira que eu vou tentar manter os FIIs de 40% para cima, um pouquinho de tesouro. Essa BDR ficou com 1%. BDR sim, eu tenho poucas, na verdade é basicamente a Coca e eu tenho aqui a Aura Minerals, que também não deixa de ser uma BDR, né? Porém, eu quero dar uma alavancada aqui nesses ativos, né? Na BDR seria bacana uma exposição um pouco maior ao mercado exterior. Um pouquinho de CDB, tem o CDB do Banco C6, achei interessante as taxas deles, então acabei acrescentando. E aqui como Fiagro, então ficou o SNEG, 10 cotas aí, deu 2,37% da carteira. A exposição para criptomoedas, né? É bem baixa a minha exposição, eu não curto muito, tá uma época complicada, né? Mas tenho aqui algumas bem básicas, na verdade, tá? Então seria isso, pessoal. Se eu tiver mais algum aporte esse mês, eu conseguir fazer mais algum aporte esse mês, provavelmente eu não vou adicionar novos ativos, tá? Eu vou tentar aumentar o equilíbrio da minha carteira, trabalhando nessas porcentagens, né? De 35, 46, aumentar talvez um pouquinho mais de CDBs, de renda fixa, né? Que não é tão alta na minha carteira. Porém, eu gosto, por exemplo, em fundos, eu gosto de ter um equilíbrio entre os fundos. Por exemplo, aqui o patrimônio atual está uma média de 3 mil reais, né? Ou aqui porcentagem FIIs. Porcentagem na carteira, aqui ó, fica mais fácil da gente observar. A gente tem 7% da carteira neste FII aqui, no BBPO, 7% no Versalhes, 7% no Hectare. Então seria bacana aumentar essa exposição nos FIIs aqui que estão mais embaixo, esses FIIs aqui, aumentar o meu patrimônio neles para ter um equilíbrio geral na carteira, sabe? Não adianta você adicionar vários ativos, ter uma diversificação, né? Colocou fundos de papel, fundos de tijolos, galpões logísticos e tal. Porém, a porcentagem é 80% em papéis e nos outros 20% daí está em mais 10 fundos de tijolos. No fim, a tua exposição não está tão diversificada assim, né? Então, eu particularmente acho que o fundo imobiliário ele pode ter, sim, investimentos bem divididos, né?
eu tenho, por exemplo, aqui, vamos supor que tenha 10 fundos, né? Eu tô com 11 hoje, mas vamos supor que fosse 10, 10% da carteira em cada fundo, né? Eu acho que seria interessante, porque você tem a mesma exposição em cada um dos fundos, né? Lógico, a rentabilidade de um vai variar para o outro, porém, no geral, a gente vai ter um equilíbrio, vai ter uma carteira mais equilibrada. Essa, particularmente, é uma coisa que eu gosto. Por exemplo, aqui, quando a gente vê a diferença de preço, eu tenho uma valorização de 16% em alguns fundos e tenho uma desvalorização de 30%, por exemplo, nesse fundo, né? Correto? Então, meu Deus, é grande a desvalorização? Sim. Porém, no total, ó, a gente pode observar aqui que a minha carteira de FIIs, ela está com uma variação hoje, né, negativa, de 0,5%. Cara, 0,5% em um ano de investimento, eu particularmente acho que é nada. Tanto que se ela valorizar também, isso aqui a gente sabe que a gente vai variando mensalmente, né? Um mês está positivo, o outro está um pouquinho negativo e assim por diante. Porém, quando tu tá com 0%, 0,5%, cara, isso é bem dizer nada de variação, é muito pouco. Então, dá uma tranquilidade muito boa você ter pouca variação final. Eu particularmente acho interessante, porque você não dorme preocupado, mesmo tendo um ativo que desvalorizou 30%, lá no final, no somatório, ó, os negativos juntando com os positivos, fica basicamente zerado, né? Então isso é muito bom porque não te deixa tão preocupado, não te deixa tão nervoso, né? Se tu tá fazendo a coisa errada. Quando tu começa a ter uma desvalorização muito alta aqui, você começa a pensar, né? Pô, será que eu tô fazendo certo? Será que é assim mesmo a melhor forma de investir, né? Então, tentar ter um equilíbrio mais na carteira, eu acho que é bem interessante, tá? Fica aí até uma dica aí para vocês tentarem analisar bem a carteira de vocês, tentar manter um pouco de equilíbrio nela para o investimento ser uma coisa tranquila de você fazer, não ser uma coisa pesada para se fazer, tá bom? Aquele abraço então aí, que todos possam fazer bons aportes aí esse mês, muito sucesso. Não esqueça de se inscrever no canal aí, a gente está começando há poucos. Esse é o nosso terceiro vídeo, né? Então faz pouco tempo que a gente está no canal, mas toda a ajuda aí é muito bem-vinda. Qualquer pessoa que dá um apoio, ainda mais agora no início, isso é muito importante para a gente não desistir. Falou? Um abraço, até a próxima. Olá pessoal, antes de terminar esse vídeo, eu vou fazer esse esclarecimento. Como eu fiz a gravação aqui já bem natural, eu acabei me surpreendendo com esses dois dados aqui de pagamento, né, 1,20 no dia 14 e 1,20 no dia 17, e realmente está aqui, ó, se a gente abrir esse último relatório que foi dado aqui, ele foi feito só a troca realmente do pagamento, tá? Era para ser no dia do pagamento, não, da Datacom, não será mais no dia 17 e foi antecipada para o dia 14. Então, aqui essa informação vocês podem considerar que vai ser eliminado esse do próximo rendimento aqui do dia 17 e vai ficar só do 1,20, tá? Só para fazer esse esclarecimento, tá bom, pessoal? Valeu, continue com o vídeo aí. Abraço!